Isaías capítulo 30, versículo 1, diz a palavra de Deus: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem tempo presente, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó, para se refugiarem na sombra do Egito. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Isaías 30 vai falar sobre uma nação obstinada. Nós sabemos que quando Samuel, enviado por Deus para pedir contas a Saul de o porquê Saul não o havia obedecido na questão lá dos amalequitas e do seu rei, quando Deus havia ordenado que todo aquele povo, exército, rei, nobres, fosse totalmente exterminado e que nada ficasse vivo, Saul resolveu poupar o melhor do gado, e inclusive o rei Agag, o rei amalequita. E nós sabemos que quando Samuel, ao se encontrar com Saul e o repreender por Saul não ter cumprido aquilo que o Senhor Deus pediu, Samuel traz uma informação preciosa para a minha vida e para a sua. Quando Samuel pergunta a Saul por quê que ele não cumpriu a ordem do Senhor, e Saul dá a desculpa: não, Senhor meu, pelo contrário, os soldados pouparam o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. E recebe resposta de Deus através da boca de Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar Saul, porque Deus não se agrada tanto em gordura de animais, quanto que se lhe obedeça a sua palavra. E Saul recebe uma instrução, e essa instrução vem por gerações e gerações e chega até nós. Quando Samuel diz a Saul que a obstinação de coração era como a feitiçaria. E o livro de Isaías capítulo 30 é uma mensagem de Deus através de um dos profetas maiores, Isaías, a uma nação obstinada. E infelizmente, a nação objeto do recebimento dessa instrução não era uma nação incrédula, era o povo de Israel. Eram aqueles que declaravam confiança em Deus, como eu e você. É interessante, irmãos, e isso é a leitura bíblica de hoje. É interessante quando Deus, Ele fala conosco, Ele sempre nos trata por filhos. E Ele diz mais uma vez: ai dos filhos rebeldes.
ele diz que tomaram conselho, mas não foi de mim que tomaram conselho. Gente, esse livro que nós temos em nossas mãos, que a humanidade conhece como Bíblia Sagrada, quem já passou por discipulado comigo sabe que a primeira aula é: a Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro é o nosso conselheiro. As pessoas que manuseiam esse livro, como pastores, diáconos, diaconisas, professores de escola bíblica, vós próprios estão manuseando um livro de conselhos. Conselhos diretamente do trono de Deus, diretamente da boca de Deus. E Deus dizia: esse povo buscou conselho, mas não foi comigo. Esse povo se cobriu de algo, colocou uma cobertura sobre vós, mas não foi do meu espírito. Desceram ao Egito para buscar em Faraó força, sem me consultar. Você sabe, irmão, e você que nos visita saiba, que para nós o Egito hoje é o mundo. E o Egito está cheio de faraós, autoridades, que muitas vezes o próprio servo de Deus, sem consultar a Deus, vai buscar refúgio nesses faraós, nessas autoridades. Vai se esconder, não debaixo da sombra protetora do Senhor, mas da sombra, entre aspas, protetora que o Egito oferece. Venha para cá que você vai estar protegido. Venha para cá que você vai estar sendo cuidada. Mas a palavra de Deus diz, no versículo 3, que a proteção de Faraó, porém, para estes será motivo de vergonha. E a sombra trará confusão. E aí, irmãos, que tema nós temos para essa mensagem de hoje? O engano de trocar o refúgio do Senhor por outro refúgio qualquer. É um mero engano. Aquele que acha que pode abandonar o refúgio do Senhor, a proteção do Senhor, a autoridade do Senhor, por outro refúgio, por outra proteção, ou por andar do lado de outra autoridade qualquer. Esses filhos rebeldes, que Deus usa um termo que demonstra dor para falar sobre eles, que é a palavrinha ai. Diga aí, ai. Ai, ela vai conotar dor ou pesar. Ai, meu Deus. Ou ai, quando você sente uma dor. Esse povo a quem Deus diz, ai dos filhos rebeldes. Esse povo, esse tipo de filho, porém rebelde, preferem ouvir somente o que lhes agrada. E sabe, irmãos, eu aprendi há muito tempo atrás que valor tem as palavras que são nos ditas e que nós precisamos ouvir, mas não as palavras que nós queremos ouvir, as que realmente têm valor em nossas vidas e vão surtir um efeito explosivo, muitas vezes de mudança de atitude até, são as que nós precisamos ouvir, não as que nós queremos ouvir.
Mas quando nós estamos com o nosso coração obstinado, Francimar, Délio, se tem algo que nós não nos sentimos bem, é quando alguém nos diz a verdade. É quando alguém nos fala algo que precisávamos ouvir. Nos faz mal, nos chateia, nos incomoda. E estes filhos rebeldes, que buscaram conselho, mas não no Senhor, buscaram conselho não no Senhor, porque sabiam que se buscassem conselho no Senhor, ouviriam exatamente o que precisavam ouvir. Então foram se aconselhar com outros que não manuseavam as palavras que são conselhos do Senhor. Esses filhos rebeldes, a quem Deus diz, ai deles, decidiram sair de debaixo do refúgio e da proteção do Senhor e foram buscar em outros nomes. Saíram da sombra protetora do Senhor e foram se, vamos dizer assim, se assombrear em outros lugares que não era a presença do Senhor. Porque eles preferem ouvir o que lhes agrada e não o que é preciso para as suas vidas. Nesse mesmo livro de Isaías, capítulo 30, é isso que nós vamos encontrar. No versículo 9, Deus, usando o profeta Isaías, diz: este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Olha, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você que está conosco aqui essa noite, você que está me assistindo novamente em sua casa. Nós não estamos aqui para ouvir da lei do pastor Nildinho, da pastora Meire. Nós não estamos aqui nem para ouvir da lei dos crentes. Nós estamos aqui para ouvir e aprender sobre a lei de Deus. Sobre a lei de Deus, aprenda isso. Você não está aqui para seguir as minhas leis. Você não está aqui para seguir as leis da minha esposa, que pastoreia e divide esse ministério comigo. Você não está aqui para seguir as leis dos crentes. Você está aqui para aprender a seguir as leis e obedecer às leis de Deus. É por isso que Deus usava Isaías para dizer: filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não vejais, versículo 10. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Olha, irmãos, vou te dizer que no tempo em que os profetas andavam sobre a face da terra, nesse tempo de Isaías, dois tipos de servos de Deus eram considerados, e muito considerados: os videntes e os profetas. Os videntes, eles tinham verdadeiras visões, e os profetas recebiam mensagens de Deus para passar para o povo. E olha o que esse povo que não queria ouvir da lei do Senhor dizia para os videntes: não vejais a meu respeito. E dizia para os profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Eles preferiam ter uma conduta de não querer saber o que Deus tinha enviado através de uma visão, ou o que Deus tinha enviado de revelação para que fosse profetizado. Sabe por que eles tinham essa conduta? Porque eles preferiam ouvir somente o que lhes agradava. Que é o que me traz o final do versículo 10, quando diz: dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras bajulações. Olha, meu irmão, em conversa com você, se eu perceber que você não está bem, eu te digo mesmo: você não está bem espiritualmente.
porque é assim que tem que ser. Esses não. Diziam aos videntes: não me interessa o que vocês estão vendo ao meu respeito. Diziam aos profetas: não me interessa o que você está recebendo de Deus para profetizar sobre a minha vida. Eu quero ouvir o que me agrada. Use para comigo de palavras bajuladoras. Diga que está tudo bem comigo. Diga que eu estou muito bem em minha vida espiritual. Diga o que eu quero ouvir, que eu sou um grande servo de Deus, que eu sou uma grande serva de Deus. E não eram. Estavam buscando conselho, mas não em Deus. Estavam buscando proteção, mas não em Deus, nos faraós da época, nas autoridades da época. Estavam buscando sombra, onde não havia sombra permanente. Porque até a sombra que o sol produz é passageira. Mas aquele a quem Deus coloca a sua mão sobre a cabeça para sombrear, estará sombreado para sempre. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, quantas coisas nos são oferecidas, quanta proteção, quantas autoridades, quantas sombras, venha para cá, debaixo da minha asa. Preferem ouvir somente o que lhes agrada. E eu vou te dizer, meu irmão, quem está controlando o tempo, Gigi? E eu vou te dizer, eu não vi nenhuma plaquinha subir, você esqueceu. Gigi se empolgou com a pregação do pai. E eu vou te dizer uma coisa, sabe, meu irmão? Diante de tantas bandejas que passam aos seus olhos, nesse tempo, eu vou te dizer, Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos. O que é preciso já foi oferecido, já foi dado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Já foi oferecido, já foi dado. Ei, mas infelizmente, muitos rejeitaram. Infelizmente, muitos recusaram. E é o que vai nos ensinar o versículo 15 desse mesmo capítulo 30 de Isaías. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Quem aqui já aceitou Jesus Cristo em seu coração, dá um glória a Deus. Como nós dizemos, quem já é convertido, glorifique ao Senhor. É nisso aí, que já te alcançou, que se encontra a sua salvação, que se encontra o seu repouso. Então por que buscar repouso em outra presença senão a de Deus? Entenda comigo, em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação, no sossego e na confiança está a vossa força. Tem coisa melhor do que o sossego? Não é verdade? A pessoa está sossegada, é coisa boa, né? Sentir sossego é algo do céu, meu irmão. Pense num lugar de sossego eterno, é o céu. Por isso que nós temos que continuar buscando. Firme, que eu quero ficar sossegado eternamente no céu, e eu te aconselho a buscar esse sossego também. De vez em quando acontecem algumas coisas sobre esse campo físico que nós vivemos, que nos tira o sossego, está desassossegado. É ruim, né? A gente faz de tudo para buscar o sossego, né, Tequinha? De novo. Então Deus já nos concedeu conversão, Deus já nos concedeu repouso,
salvação, sossego, confiança que está na força que o Senhor tem para nós. Mas olha o que diz o finalzinho do versículo: mas não o quisestes. Você querer algo está sempre ligado à sua vontade. Alguém aí quer água? Lembrando que você traga a sua garrafinha, viu? Para não ficar tendo trânsito aqui fora. Olha só como a gente se preocupa com você, né? Aí nesse tempo de política, as bandas voam, ninguém se preocupa com nada. Irmãos, receber aquilo que nos é oferecido depende única e exclusivamente da nossa vontade. Você quer? Quero. Então tome. Você quer? Não quero. Então vou dar para outro. Imagine aí que alguém chegasse aqui com um copo de água. Dissesse: pastor, o senhor quer água? E eu dissesse: não, não quero. O que é que ele ia fazer de imediato? Ia pensar: não vou desperdiçar. Você quer, Gabriel, água? Se Gabriel dissesse: não, não quero. A senhora quer, pastor, água? Quero. Então tome. Passou por um, passou por dois que não queria, o terceiro recebeu. Olha o que Deus estava dizendo: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Mas não o quisestes. Quer dizer, o que nós precisamos, Deus já nos concedeu. Mas muitos não querem. Querem buscar refúgio em outros nomes. Querem declarar em sua confiança em outros nomes. Querem buscar uma sombrinha em outros lugares que não é a presença do Senhor. E nesse tempo está assim de oferta. Assim de oferta. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Mesmo diante de corações obstinados, mesmo diante de rebeldias causadas pela obstinação de coração, Deus continua desejando alcançar, com a sua misericórdia e verdadeira proteção. E é por isso que ele usa o profeta Isaías para dizer no versículo 18: contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Deus está vendo o coração obstinado, Deus está vendo a rebeldia aflorando pele afora, e Deus continua esperando para alcançar com misericórdia. Ele se detém para se compadecer de vós. Sabe quando Deus ele poderia de imediato fulminar o sujeito? Sabe quando Deus poderia de imediato fulminar a indivídua? E diz: eu vou me compadecer, vou esperar um pouquinho mais para ver o que Ele vai decidir diante de determinadas palavras que tem recebido pela boca dos meus profetas. Eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou me compadecer dele um pouco mais. É isso aqui. Ele se detém. Se detém, meu irmão, ele ficou detido. Ninguém detém Deus. Ele se detém. Ele espera um pouco mais. Porque, meu irmão, eu vou te dizer, se Deus fosse agir conosco em determinados momentos de ações que nós produzimos, fulminados de imediato. Mas Deus continua alcançando com sua misericórdia. Bem-aventurado todos os que em Deus esperam. Você quer um nome para esperar, meu irmão? Você quer um nome para ter esperança? Eu estou te oferecendo um: Deus. Eu te ofereço outro: Jesus. Eu te ofereço um terceiro: Espírito Santo. E os três são um só. Espera nele. É nele que devemos esperar.
e não em faraó algum. É nele que devemos buscar refúgio e sombra, e não em Egito algum. E tem mais. Depois que você recebe palavras como essa, você está marcado. E se cumpra na sua vida o versículo 21 que diz: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Nesse lugar você sempre ouvirá o caminho certo que você deve andar. E muitas vezes nem te agradará a notícia de que caminho você deve trilhar. Mas eu repito, não vamos nos igualar aos que preferem ouvir somente o que lhes agrada. Então, sabe, irmãos, hoje pela manhã eu fiz uma espécie de exercício aqui dentro dessa igreja. E vou fazer hoje novamente, à noite. Eu fico pensando naqueles que nesse tempo buscam refúgio no homem e na mulher. Porque todos os países, quando tem suas eleições municipais nesse sistema eleitoral como o nosso, todas as cidades vão passar por esse tempo, como agora está acontecendo no nosso Brasil. Os Estados Unidos estão se preparando para a eleição presidencial. Também todos os municípios passarão por esse momento. E agora é o nosso país que está passando por esse momento. Você já imaginou quantos milhares de candidatos estão disputando essa eleição? Mas eu quero te dizer que você não se engane de trocar o refúgio do Senhor por qualquer outro tipo de refúgio. É o tema dessa mensagem. Nós já recebemos tudo aquilo que o Senhor já tinha para nos dar. Inclusive, Ele continua nos alcançando com a sua misericórdia. Então, irmãos, eu vejo nesses dias a euforia novamente tomando conta dos corações. E gente que se desviou na campanha passada ainda não voltou. Em todas as igrejas espalhadas pelo Brasil. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Na campanha de 4 anos atrás, eu trocava umas ideias com uns pastores. Muito pastor entrou em depressão, com as preocupações excessivas do que estava vendo ser produzido pelo rebanho. E você talvez seja alguém que identifica um grupo qualquer. Quem trabalha no comércio aqui, levante a mão. Olha aí, mais alto. Então você identifica, se você é dono, você identifica a sua loja. Eu estou vendo ali Raíza, identificada como funcionária da loja do meu amigo Joãozinho, acariense. Eu estou vendo aqui Emanuel, identificado como funcionário aqui dessa empresa. Patrícia recebe a identificação de proprietária da empresa dela, Caixetas, é isso? Como? Delicato Caixetas. E aqueles que são funcionários identificam suas empresas. Você já imaginou que se você usar mal a sua liberdade de expressão, você pode trazer problemas para a sua empresa? Pode sim. Vou usar aqui o exemplo da irmã Raíza. Só exemplo. De repente Raíza começa a usar mal suas redes sociais, começa a agredir verbalmente pessoas que votam em partido contrário que ela vota.
Sabe o que vai acontecer? As pessoas que não comungam da mesma visão que ela, poderão ou não deixar de entrar lá para comprar? Raíza não sabe, mas ela vai estar cavando a sua própria demissão. Porque uma loja sem venda não tem como pagar o funcionário. Concordam comigo? Pastor, mas eu já sou aposentado, pastor. Já me aposentei. Posso fazer tudo que eu quiser na época da política. Pastor, eu estou desempregado. Mas você é representante de um grupo ainda superior a tudo que eu falei. Você é representante do Evangelho. Você é representante desta casa. Você é representante daqueles que são chamados salvos. Olha só como a coisa muda de figura. Porque tudo vai passar, meu irmão. Lojas, empresas, tudo vai passar um dia. Mas a palavra de Deus jamais passará. Represente bem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Não troque o refúgio que há no Senhor por refúgio de autoridade qualquer. Não troque a sombra protetora da mão do Senhor por sombra nenhuma te oferecida. Represente bem a sua família. Represente bem a sua loja, sua empresa. Represente bem a sua igreja, os seus pastores. Represente bem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Tenhamos cuidado, igreja do Senhor. Tenhamos cuidado. Quando eu vejo pessoas ligadas ao comércio tão entregues à politicagem, nós temos prestadores de serviço aqui, como a irmã Jucília e outros tantos. Quando eu vejo pessoas ligadas ao comércio tão entregues, Délio, à politicagem, a essa guerra, a essa briga, a estes desvarios de ofender uns aos outros, eu digo, está cavando a própria demissão. Porque uma cidade, meu irmão, desse tamanho, 7.800 habitantes, exemplo da nossa cidade, você que está me assistindo aí, em outro estado. Nossa cidade não tem uma quantidade de habitantes comparado a um bairro de Natal. Todos se conhecem aqui. Sabe, irmãos, Deus me deu um tempo de vida financeira ligada ao comércio. Eu e minha esposa. Tivemos um comércio ali na cidade de Acari entre os anos de 97, quando construí o prédio em agosto e abri a loja em dezembro, até fevereiro de 2005, quando vim para Carnaúba dos Dantas. Em um ano, de 99 a 2000, nós tiramos de dentro daquela pequena loja, que eu costumo dizer que não era foto, viu, Patrícia, mas era 3x4. Em um ano nós tiramos a nossa casa própria ali de dentro, onde Gigi nasceu. 99 a 2000 construímos a nossa casa. E ainda hoje os 2 imóveis nos pertencem. Sabe quantos clientes eu perdi em tempo de política? Nenhum. Sabe por quê? Porque nunca expus de maneira agressiva em quem eu votava. Nunca perdemos um cliente. Certo dia eu cheguei na loja para abrir, por volta de 8 da manhã, e observei que o meu pai estava sentado na rampa, que dava acesso à loja. E quando eu chego na porta, observo que no quadro de medição da Coserne tinha um adesivo pregado de uma candidata. E eu perguntei ao meu pai: papai, quem botou esse adesivo aqui? Ele disse: meu filho, eu não sei, passou uma passeata aqui, alguém deve ter botado.
na frente de todos que estavam, eu arranquei o adesivo, amassei e joguei fora. Não por desrespeito à pessoa. Passa-se o dia, fecha-se a loja. No outro dia, quando eu vou abrir a loja, no mesmo lugar, em cima da mesma cola, tinham botado outro adesivo do candidato contrário. Lá estava papai de novo com os amigos dele sentados na rampa. Eu cheguei e fiz a mesma pergunta: papai, quem colocou esse adesivo aqui? Meu filho, não sei, passou uma passeata aqui, alguém colocou. Arranquei da mesma forma e joguei fora. Por isso eu nunca perdi um cliente por causa de política. Porque eu representava um comércio que inclusive eu tirava o sustento ali de dentro. Então, se você tem funcionário e o seu funcionário se entrega a esse momento, tenha cuidado. Por que alguém já me perguntou se eu não queria me candidatar a vereador aqui nessa cidade? E eu disse que não, que eu já tinha sido eleito pregador do Evangelho. Porque eu preciso que a minha mensagem entre em todos os lares. Eu preciso que todos vocês, a quem eu represento, e vou dizer, meu irmão, represento bem. Eu não te represento meia boca. Eu me esforço com minha família para representar bem você e a sua casa. Eu quero que o Evangelho tenha acesso a todos os lares. No momento em que eu tomar partido, metade da cidade não me recebe. Concorda comigo? Então, irmãos, vamos ter cuidado. Porque Deus estava falando através do profeta: ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho não de mim. Você está recebendo conselho de um homem de Deus, de um homem que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselho, mas não de mim, que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, ao mundo, sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó, com a força do mundo, e para se refugiarem na sombra que o Egito oferece. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Preferem ouvir somente o que lhes agrada. No entanto, o que é preciso já foi oferecido, já foi dado, mas infelizmente recusado. Mas por sua bondade e misericórdia, Deus continua desejando nos alcançar e nos conceder da sua verdadeira proteção.